Olá, eu sou o Caio E eu sou o John. e hoje nós vamos analisar Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Vamos lá. Publicado em 1953, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, é uma obra escrita na década de 40, após a autora visitar a cidade histórica de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, né, onde que foi palco da Inconfidência Mineira. Sendo assim, a obra está ligada diretamente ao contexto histórico, não narrando os acontecimentos de forma totalmente cronológica, mas usando a liberdade poética para destacar alguns pontos cruciais de toda a revolta, de todo o acontecimento histórico que foi a Inconfidência Mineira. Naquela época, Cecília, ainda trabalhando como jornalista, foi documentar um evento de Semana Santa que acontecia naquela região. E nisso, ela relatou que ela não pôde deixar de ouvir os sussurros que as estátuas, que os lugares, que todos os fantasmas de tudo que aconteceu no nosso país naquela época de independência sussurravam para ela. Ela dizia que escutava, né? As estátuas do cemitério, por exemplo, falando com ela para narrar a história, contar a história. Foi aí que ela decidiu contar toda essa história de independência, que foi importante, fundamental para o processo de independência do Brasil, né? Bem como também retratar a história de Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier, que foi o mártir e protagonista de toda essa revolta, e também do livro em si, né, do Romanceiro da Inconfidência. E para realizar isso, Leão, ela valeu-se do trovadorismo, de certas influências, né, do trovadorismo e o romanceiro da época, né? O que você pode falar pra gente do romanceiro? Sim. Tipo assim, todo o contexto histórico daquela época pode ser encontrado no livro, porque ele é baseado nesse romanceiro. O que seria romanceiro? Que são como antigamente era considerado livros de poema, não só o romance em si, mas livros de poema que tratavam uma narrativa mais épica, né? Que trazia uma narrativa singular, igual os romances de cavalaria, como era típico na Espanha, na Península Ibérica, né? E até em Portugal. Era todo tratado como romanceiro. O romanceiro era uma espécie de narrativas, independentemente se estava em prosa ou em versos, né? Então ela resgatou até esse fato histórico justamente por essa brincadeira dela fazer histórias, fazer poemas épicos narrados, né? Evocando esses romances de cavalaria para ressaltar justamente a história do Brasil. A forma, né? Ela recorreu a essa forma para contar o conteúdo dela, né? A obra inteira é composta em redondilha maior ou menor, ou seja, 7 sílabas métricas ou 5. Isso. Além disso, também ela trabalha com a liberdade, né, poética, porque também existe muito tercetos e vários outros cestilhas, várias outras métricas que ela utiliza para narrar cada um dos romances. Isso porque a obra em si, ela conta com 85 romances. Ela tem quase 300 páginas, é uma obra assim grande que narram fatores, situações diferentes, né? Que englobam várias situações do que tudo que estava acontecendo, como por exemplo, os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, a atmosfera de revolta e descontentamento que assolava a população, as rivalidades entre as pessoas, os povoados, a justiça social. E o próprio Tiradentes, a figura do Tiradentes. Sim, né? Então, as reuniões que culminaram nesse processo de revolta, de querer emancipação do país, quando os intelectuais se reuniam e propagavam os ideais de liberdade, né, de independência do Brasil e muitos outros assuntos. Então, eles são divididos, narram fatos diferentes entre 85 romanceiros, que são poemas grandes que narram fatores históricos, né? Alguns deles chegam a ter 5, 6 páginas diferentes. E é importante. E tem mais 10 poemas que ela cria já de forma mais livre, também são poemas grandes, completando ao total de 95 textos diferentes em toda a obra. Ressaltando que os poemas, eles não são colocados ali de forma cronológica. O tema histórico da obra está presente.
mas no entanto não acontece de maneira cronológica, né? Sim, sim, não contam uma história, não tem enredo. Justamente por isso que a gente não está abordando questão de enredo, porque não existe. Ela narra assim, por exemplo, o livro está dividido em vários cenários diferentes, várias etapas. Tem hora que ela está falando sobre o cenário de revolta, propagação dos ideais de independência. Outra hora ela está falando da captura, da traição e da morte de Tiradentes. Outra hora ela está falando da revolta da população contra a coroa portuguesa, do ouro, da mineração, da extração, né, de minérios da região, do estado de Minas Gerais, né, que era absurda, e é tudo praticamente para a coroa portuguesa, não sobrava nada para se investir na própria cidade, nos povoados, entendeu? Então, ele não existe um enredo assim, ele retrata todo esse contexto, cenário de independência, do processo de independência do país, mas não segue nenhum fato cronológico. Então, se você vai achar muito misturado várias narrativas. A única coisa que encerra mesmo é que os últimos romanceiros, os últimos poemas épicos no final, é realmente que retratam a traição e a morte de Tiradentes. Então, ela escolheu com esse momento-chave para fechar a obra, mas não tem uma narrativa linear que segue os acontecimentos, fatores cronológicos. Você quer falar um pouco sobre a Cecília? A Cecília Meirelles nasceu em 1901, na cidade do Rio de Janeiro, e morreu em 1964. Ela exerceu diversas funções e profissões durante a vida dela. Mais notadamente como professora, foi uma grande, assim, embaixadora da educação. Da literatura infantil. Cecília, ela acreditava muito na importância, né, da literatura infantil, e para inserir a leitura, o hábito, o incentivo à leitura das crianças. Porque não se falava tanto em literatura infantil. E a Cecília Meirelles, uma das pessoas mais importantes nesse quesito, em fomentar a literatura infantil. E ela também ajudou a fundar várias bibliotecas infantis em todo o país. Além disso, ela é uma excelente poeta, sendo um dos principais nomes da literatura poética, né, dos versos, da poesia nacional. E é engraçado falar sobre isso, porque, voltando paralelo do outro vídeo que fizemos, da outra análise. Cecília Meirelles não gostava de ser chamada de poetisa, porque esse termo era discriminatório. Então ela sempre enfatizou que para mulheres, né, escritoras e poetas, deve-se usar o mesmo que usa para homens, simplesmente poeta, né? Então, foi o que eu falei que na último livro, não lembro qual livro em questão a gente estava analisando, né? Eu não sabia disso, eu não sabia que ela tinha esse mesmo pensamento, e achei super bacana ver que ela também achava isso, né? A Cecília Meirelles tinha muita classe, Leno. Ela é uma mulher que ela estudou em conservatório, que ela aprendeu canto, violino e violão, porque ela gostaria de escrever uma ópera. Olha. Ela foi jornalista, assim, ela teve uma atividade profissional e cultural, assim... diversa, multifacetada. Ela realmente é uma artista multifacetada. E ela transita entre as escolas literárias também, ou assim, ela como neossimbolista, né? Ela tem um poema dela considerado simbolista, mas no entanto ela participou um pouquinho do parnasianismo ali, ela tem uma coisa do parnasianismo em si. Sim, de uma literatura mais erudita. Mas considera-se principalmente como a segunda fase do modernismo, Isso, né? Ela está inserida na segunda fase do modernismo. Isso mesmo, ela participou tanto digamos, da primeira fase, um pouquinho, da segunda fase, mas ela tem toda essa questão parnasiana, erudição, mas não que ela discrimine as formas poéticas mais livres, até porque ela usa muito desse artifício em toda a sua obra, e então ela sabe, aquilo que fala, é o escritor que não se preocupa, ela sabe apreciar ambos os lados, tanto a vertente mais moderna quanto a vertente mais erudita, mais clássica, mais parnasiana, né? E engraçado ressaltar justamente que ela é da segunda fase do modernismo, que já está se preocupado um pouco mais em trazer novamente, como aconteceu no romantismo, na primeira fase, a busca por uma figura nacional, uma identidade nacional, cultural brasileira, que entrou a fase do indianismo e tudo mais. Ela também, na segunda fase do modernismo, existiu essa vanguarda de resgatar mesmo a cultura, a história, os próprios temáticas brasileiras para ser tratada novamente de literatura, mas agora de uma forma menos romantizada, né? Uma forma mais, digamos assim, mais crítica. Ela utiliza assim, muitos romanceiros presentes no Romanceiro da Inconfidência são críticas, por mais que não seja da sociedade na época atual que ela escreveu, mas justamente inserido naquele contexto histórico. Exato. Então ela coloca
toda a visão de mundo, todo o sentimento de revolta que culminou na Inconfidência, no movimento de Inconfidência do povo, através de uma forma belíssima, que praticamente, se eu pegasse esse livro, não conhecesse Cecília Meirelles, não conhecesse esse livro, pegasse no contexto e alguém falasse para mim, esse livro foi escrito na época da Inconfidência Mineira, quando aconteceu mesmo todos esses fatos, eu acreditaria, porque ela retrata de uma forma tão fiel, tão fidedigna, que é praticamente como se ela estivesse lá, a gente acredita que ela esteve lá. E tá certo que não é bem isso, porque ela usou toda a liberdade poética para romancear, para florear algumas questões, né, como todo escritor tem esses recursos, né, ela utilizou disso. Mas os fatos históricos, por mais que estejam empregados de forma poética num poema épico ali na obra, ele carrega consigo mesmo essa grande, digamos, fidelidade, essa verdade que realmente é muito crível. A gente chega a realmente acreditar que a obra foi escrita por uma pessoa que vivenciou tudo aquilo. E não foi. Foi tudo isso através do trabalho poético dela, através do trabalho de pesquisa, que ela era uma excelente jornalista, também ela era professora, né? É isso. Enfim. Mas enfim, é a magia da literatura. É a magia da literatura. E a magia da escrita de Cecília Meirelles. Não é à toa, como eu falei, é uma das principais poetas da literatura brasileira. Ela, pra mim, assim, cara, eu adoro muito, por exemplo, a Adélia Prado. Gosto da Adélia Prado, porque ela tem uma forma, como eu falei, original, singular, de já estrear na escrita e tudo mais. Então eu sei apreciar a Adélia Prado, mas Cecília Meirelles, eu tenho... tipo assim, eu pego pra ler um livro de Cecília Meirelles, eu vou gostar de 90% daquilo que está escrito. É comum a Cecília ser considerada a maior poeta, né, brasileira. Sim, realmente. E ela produziu bastante, ela tem vários... A produção de crônicas dela também é fantástica. Eu recomendo a crônica A Arte de Ser Feliz. Ela escreveu muito para jornal, então ela tem uma vasta produção de crônicas também. Sim. Bom, agora para finalizar, vamos ler só um pedacinho para vocês terem ideia de como é todo esse romanceiro da Inconfidência. Vou pedir para o Caio ler aqui, ó. Fala inicial, Caio. Esse pedacinho, lê pra gente ter uma ideia de como é a obra. Fala inicial. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e, por muros e janelas, o pasmo da multidão. Batem patas de cavalos, suam soldados imóveis, na frente dos oratórios, que vale mais a oração? Vale a voz do brigadeiro, sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono, na sua proclamação. Pra você ver. Então é uma característica exata de um poema épico, de uma narrativa épica, né? Então você percebe que mesmo estando em versos e rimado, ele tem uma narrativa muito bem feita, muito bem concisa, né? Enfim, por essas e outras que esse livro é pedido muito nos vestibulares, é justamente por trazer muito forte um retrato muito belo e poético e verdadeiro, também verossímil, da época da Inconfidência Mineira, e também por resgatar essas questões do segunda geração modernista, essa volta às raízes de, digamos, retratar as questões históricas do nosso país. Enfim, e também por trazer de volta, por retratar essa questão, esse fato histórico, trazendo de volta um recurso utilizado muito do século XV, antigamente, né? São os romanceiros, que são essa poesia épica narrativa. Bom, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, né? E até a próxima. Até a próxima.